Seu objetivo atual é ser aprovado na corrida do TAF de 2.400 metros, mas você está perdido, desesperado, porque não sabe como treinar, está chegando a data do teste e você não conseguiu bater a meta de tempo? Então preste atenção, porque nesse vídeo eu vou mostrar 5 pontos que você precisa entender e aplicar em seu processo para ser aprovado em até 30 dias. Duvida? Então dá uma olhada nesse resultado do meu aluno, rotina puxada, filho pequeno, tá? Tinha menos de um mês para treinar, como você pode ver aqui, e ainda tinha essa questão do problema no joelho que gerava algumas dores. E você vê aí o resultado no final, graças a Deus aprovado, porque ele entendeu e aplicou esses 5 pontos. Fala galera corredora, chegando com mais vídeos, chegando com mais conteúdo sobre corrida inteligente, para você que me acompanha aqui no canal. E o papo de hoje é sobre TAF, corrida de 2.400 metros. Esses 5 pontos, eles são essenciais para que você seja aprovado. Você precisa entender e aplicar isso para que de fato você possa ter sucesso. Sem enrolação, primeiro ponto. Antes de pensar em velocidade, você tem que trabalhar a resistência. Então, o que é que eu quero falar com isso? Antes de você pensar em fazer treino de tiro, ritmado, simulado, você precisa ter uma base de resistência. E para vocês que treinam para o TAF, o que seria isso na prática? Dominar aquela corrida contínua de 30 a 35 minutos. Então, quando você corre de 30 a 35 minutos de forma contínua, mesmo que num pace, numa velocidade alta, tá tranquilo, você tá liberado para pensar em velocidade, você tá liberado para fazer treino de tiro, para fazer simulado. Então, assim, isso daqui é essencial. Se hoje você está desesperado, não está conseguindo bater o tempo e você não corre de 30 a 35 minutos, é o primeiro ponto que você tem que buscar, certo? Aqui no canal tem outros vídeos sobre essa questão de melhorar a resistência na corrida, você pode dar uma olhada, mas esse é o ponto principal, por isso que eu já coloquei aqui ele como número 1. Se você hoje não corre 30 minutos, vamos colocar assim, você nem precisa escutar os outros pontos. Você tem que procurar ao máximo trabalhar isso e conquistar esse patamar dentro do seu processo de corrida, tá certo? Por que isso, Rafael? Uma explicação bem breve aqui. Na corrida, antes de você pensar em velocidade, primeiro você precisa ter volume. Por quê? Quando você vai crescendo o volume, no cenário normal, a pessoa ali que iniciou, correu os primeiros 5K, aí ela sobe para 8, 10, 12 e assim vai seguindo, ela vai passando por mudanças musculoesqueléticas, ela também vai passando por mudanças biomecânicas. Então esse processo de ganhar volume de corrida, de forma geral, fortalece, faz com que seu corpo vivencie pontos importantes para que depois você possa trabalhar a velocidade. Por isso que tem muita gente que começa na corrida e tem canelite, tem dor no joelho, abandona a corrida, porque elas correm no máximo 5, 6 km e elas já querem pensar em velocidade, assim como vocês do TAF. Vocês não correm 30 minutos, Outro dia uma mulher me procurou sobre a minha consultoria específica para o TAF e assim, o máximo que ela corria era 5 minutos. Aí ela estava fazendo simulado. O simulado dela era assim, ela corria os 5 minutos, no máximo que ela conseguia, aí tinha que caminhar. Ela caminhava um tempo, quando ela recuperava o fôlego, ela saía para correr de novo. Aí dessa forma ela estava tentando treinar e bater o tempo. Isso é um erro absurdo. Você só vai perder tempo, esse tempo precioso de preparação que você tem. Então assim, reforcei um pouco mais esse primeiro tópico porque ele é muito importante. Outro ponto que você precisa entender: fortalecimento e mobilidade sempre. Então assim, antes do treino de corrida é muito importante que você faça exercício de mobilidade, ou até mesmo depois, ou até mesmo no dia off. Por exemplo, você treinou na segunda, terça-feira, pega uma sequência de mobilidade, Não precisa ser nem com aquelas mini band, aquela fita elástica. Uma mobilidade básica para você fazer 5, 10 minutos em sua casa. Quem treina para TAF sofre muito com canelite. Então é muito importante que você trabalhe a sua mobilidade. Da mesma forma, o fortalecimento específico para o ato de correr. Quando você começa a executar a estratégia de velocidade, treino de tiro, ritmado, potência e simulado, seu corpo vai ser muito exigido. Ele vai pegar uma carga muito intensa de treino. Então a base vai ser fortalecimento e mobilidade, para que você corra sem dor e sem lesão. Talvez você que está me assistindo agora, você já está sofrendo com dor na canela ou com dor no joelho. Eu sei disso. E aí quando você começa a sentir dor, você não consegue nem treinar normalmente. E aí a coisa trava mesmo e desanda. Então lembre, fortalecimento e mobilidade você tem que fazer sempre. É um trabalho de manutenção, tá? Terceiro ponto, não se apegue a tênis ou a aplicativo. Sim, tem muitas pessoas que acreditam o seguinte: eu não estou batendo meu tempo pro TAF porque eu não tenho um tênis com placa, porque eu não fiz um investimento num bom tênis. Gente, eu tive alunos, eu abro isso daqui para vocês, que já foram assim, ele não foi fazer o teste com esse tênis,
tá? Mas ele treinou o tempo todo de All-Star. É o recomendável? Não é. Mas a pessoa não tinha condição financeira de fazer o investimento naquele momento no tênis e ele tinha que treinar. E ele conseguiu bater todos os tempos no simulado treinando de All-Star. O que é que eu quero falar com isso? O mais importante dentro da sua evolução, vamos colocar ali 80%, é você seguir uma estratégia específica de treino. É você respeitar isso daqui, ó. Antes de velocidade, foca em resistência. Entendeu? Então, assim, quando você cria a sua base de resistência, quando você fortalece seu corpo, quando você faz exercício de mobilidade e você está treinando de acordo ali com o seu nível, você vai evoluir absurdamente. É claro que um tênis vem para complementar, mas entenda o seguinte, o que é que eu quero falar aqui? Você hoje não está travado, você não está conseguindo bater o tempo, não é pela falta de um super tênis, é porque você está treinando errado, entendeu? Então, assim, se você tem condições de comprar um tênis específico para corrida, tá? Também não estou dizendo que você não deva... Ah, Rafael, eu vou correr então de chinelo, não estou falando isso, tá bom? Porque tem muitas pessoas que são 8 ou 80, né? A gente tem que sempre explicar ao máximo. Agora sim, se hoje você tem um tênis de corrida ok, até um tênis um pouco surrado, que você usa há um tempo, mas você está treinando de forma correta, você está descansando na medida correta, fortalecimento, mobilidade, tenha certeza que você vai conseguir evoluir, certinho? E o segundo é o aplicativo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Rafael, eu tô batendo tempo em tal aplicativo, mas em tal aplicativo eu não bato tempo. Por que isso? Ou então eu tô fazendo treino de tiro bem em tal aplicativo, mas no outro não tô. Entenda o seguinte, todo aplicativo vai ter sua taxa de variação, tá? Seja para mais, seja para menos. Aplicativo gratuito que você baixa no celular ou até aquele GPS mais caro de R$2.000, R$3.000. Todos eles têm uma taxa de variação. Qual é a recomendação para matar esse ponto aqui? Pega um aplicativo, por exemplo, o Strava, eu sempre recomendo ele para os meus alunos. Pega um aplicativo e mede todo o seu processo de treino. Porque aí você vai eliminar essa questão da variação de marcação, né? Você vai sempre ter ali um norte. Você vai ter o parâmetro inicial marcado nele, o parâmetro intermediário marcado nele e o final marcado nele. Pronto. Então, assim, não é que um super tênis vai destravar seu pace, a sua velocidade do dia para a noite. E também não é que um aplicativo vai, assim, fazer uma mudança absurda em seu processo. Esquece isso. Quarto ponto. Simulado sempre? Errado. Muito errado. Tem muitas pessoas que toda semana fazem simulado. Tem muitas pessoas que entram em contato comigo e treinam assim. Fazem um treino segunda, quarta, sexta simulado. Segunda, quarta e sexta simulado. Entende o seguinte, para você fazer um simulado, primeiro você precisa criar uma base de treino. Ou seja, treinar no mínimo ali 2, 3 semanas, seguindo a estratégia específica, né, de velocidade que eu já citei aqui. Então assim, você constrói uma base, depois que construiu essa base, você vai avaliar. Então o simulado para vocês do TAF é como se fosse o treino em ritmo de prova para quem treina a corrida normalmente. Aqui você vai levar seu corpo ao máximo da exaustão e você vai avaliar o seguinte: tô acessando a zona de corrida bacana? Tô. Se não tá, você tem que trabalhar mais treino de tiro. Tô conseguindo manter o ritmo nas voltas? Tô. Se não tá, você tem que trabalhar ritmado, né? Tô fazendo simulado, tô fazendo uma corrida forte por um tempo maior e tô sentindo dor, é sinal que você precisa de fortalecimento ou mobilidade. Então, no simulado, você leva seu corpo ao máximo da exaustão e você vai analisar todo o seu processo, certinho? De forma mais específica, você vai ver onde você precisa trabalhar. Se bater o tempo, ok, você vai refinar aquilo. Se você não bater o tempo, voltando, você vai analisar ali o que você precisa melhorar. E o segundo ponto errado de fazer simulado sempre é assim: como você vai no ápice do cansaço, você vai levar seu corpo ao máximo da exaustão, mais uma vez eu repito isso, você precisa descansar. Então, se você faz um simulado no domingo, segunda-feira é dia de descanso. Terça-feira você pode voltar a treinar? Pode, mas você vai fazer ali um treino regenerativo. Você só vai estar apto, de fato, a treinar forte se você faz um simulado, por exemplo, no domingo, lá para quarta-feira. Quarta-feira é que você pode voltar e dar um pancadão no corpo. Então, assim, se você faz simulado quase todo dia ou quase toda semana, você, teoricamente, vai ter que perder muito dia de treino. Além do que, você não vai conseguir avaliar muita coisa se você faz o simulado de um para outro, né, com um tempo muito curto. Tá beleza? E por fim, última dica, não deixe o desespero bater. Entenda o seguinte, quando o desespero entra no processo, a coisa desanda. Por quê? Você quer fazer simulado todo dia, você não se concentra e executa os treinos da melhor forma, tá bom? Você começa a negligenciar fortalecimento e mobilidade porque você acha que isso é besteira.
E você começa a querer todo o tempo, né, correr forte. E aí você esquece isso daqui, ó, que é essa regrinha básica. Antes de resistência, antes de velocidade, pensar em resistência. Então entenda, gente, esse aluno, vou colocar mais uma vez aqui o resultado dele, ele só conseguiu ser aprovado com essa rotina puxada, né, com esse problema no joelho e faltando menos de um mês, porque ele seguiu uma estratégia específica. Ele só fez um simulado nesse tempo, só para você ter uma base, só para você ter uma noção. Então, assim, é a estratégia que de fato vai fazer você evoluir e ser aprovado em até 30 dias. Então, você não pode deixar o desespero bater. Você não pode ficar nervoso e deixar a coisa desandar. Quer de fato atingir esse resultado? Você precisa seguir essas regras que eu citei aqui, esses pontos, você precisa aplicar. Tá, beleza? E para você que quer de fato ser aprovado em até 30 dias, tá aparecendo aqui meu WhatsApp. Me chama lá, eu tenho uma consultoria específica para TAF. Fala lá comigo, Rafael, quero saber sobre a consultoria para o TAF. Eu vou passar todos os detalhes para você, entender seu cenário de treino, o que é que está travando sua evolução hoje e dentro daquilo que eu domino, eu vou montar o melhor processo para você ser aprovado, assim como meu aluno. Então me chama lá para a gente destravar sua evolução. Muito obrigado por assistir até o final, valeu!